Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 15 de fevereiro, e antes que eu comece a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, porque dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo setup das linhas aqui no dólar que a gente teve hoje. O preço abriu nessa região, esse bloco 1. As linhas estavam aqui nessa parte superior e essa daqui na parte inferior. E tocou na linha superior, era quase 1 hora da tarde. Não chegou a estopar, mas andou aqui praticamente... Nossa, só isso. 13 pontos em 3 horas. Muita coisa, muito tempo. Então... teria pago parcial pelo menos, mas teria demorado muito para andar, não tinha muito volume hoje também, mas não estopou, pelo menos teria respeitado. Já em relação à regra de coloração, que a gente teve. Regra de coloração, a primeira cor a gente ignora, então nada de vender. E aí trocou para compra, era quase 10 horas, andou só aqui uns 6 pontinhos, depois trocou para venda, estopou, trocou para compra, estopou. Trocou para venda, estopou, até que essa troca de cor aqui, que já era 11h30, abertura do norte-americano, chegou a andar mais pontos, mas no geral muito ruído aqui no meio. Pelo gráfico de candles dava para ver que estava muito perigoso a região, não estava andando o preço, então pelo gráfico de candles já estava ruim, imagina o renco, os ruídos que ia dar aqui no meio, né? Já o índice, em regra de coloração do renco, o índice, a primeira cor a gente ignora, que foi essa cor azul. E aí, quando trocou de cor, era quase 11 horas aqui, chegou até andar. Eu estava até comentando que, pelo menos pelo dia, estar bem travado, talvez buscando um bloquinho para frente, seria interessante. Mas um bloquinho, sabendo que só 60 pontinhos, mas ok. Aqui trocou para compra, teria andado um bloquinho para frente, mas o máximo que foram quase 200 pontos. A venda estopou, a compra teria estopado, a venda só andou aqui também um pouco, a compra só um pouquinho aqui também, venda estopada, compra estopada, venda praticamente estopada, compra estopada, venda estopada, até que depois, era quase 2 horas da tarde, andou mais aqui o renco. Mas teve muito ruído hoje no índice teve bastante, então... tem que tomar muito cuidado com o gráfico de candles, né, nessa hora, porque ajuda para a gente analisar que o dia não está em tendência clara. Mas se fosse pensar por aquele método que eu falei, só buscar poucos pontos, teria dado aqui pelo menos, deixa eu ver, uma vez aqui, outra aqui, essa também teria andado um bloco, essa stop, essa teria andado um bloco, também andou, não andou, não andou, andou, não andou, não andou, e essa aqui também teria andado. Então a maioria teria andado um bloco pelo menos. Gráfico temporal de candles 5 minutos. O que a gente tinha aqui em relação ao dólar? Dólar ontem praticamente sem movimento, range bem curto. Estava em torno da média 200, fechou com as médias menores também sem tendência. Aí no dia de hoje já abriu com gap de baixa. Quase fechou o gap que tinha aqui. Gapzinho de baixa bem simples. Primeiro candle de força compradora, poderia ditar a direção do dia. Eu não vejo, assim, pensar em reversão agressiva. Quando o primeiro candle já é de retorno, já fica complicado. Seria interessante reversão agressiva se o primeiro candle fosse de venda e o segundo também aqui. Mas então, não teve isso. Mesmo que o LS esteja ativo, não vejo reversão.
E a gente já vê logo na abertura que o movimento já está abrindo com gap entre candles, né? Porque fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Ou seja, já não tinha muito volume aqui, né? Começando já o dia indicando que não ia ser grande coisa de novo. O que o preço estava indicando aqui? Força da VWAP. Poderia encaixar o setup da VWAP aqui. Até comentei que teve pelo 2 minutos o gatilho. Deixa eu puxar aqui. Gatilho foi no candle 12 aqui. Tirar essa cruz aqui. Neste candle 12, o possível gatilho. Então, nesse candle aqui, 12. E aí eu comentei que colocar stop no candle não é interessante, é importante colocar aqui no fundo. O 1 para 1 era parcial, então se eu voltasse para os 5 minutos, eu não tenho que preocupar com a média 9, nem com a 20, elas estavam irrelevantes aqui pelo momento. Não teria estopado, teria inclusive pago, mas comentei na hora que, olha o gap entre candles. Não vale a pena o estresse aqui todo. E esse estresse todo para andar 6 pontinhos, quase nem 6, 5,5. Então teria acionado aqui 9,20 e teria pego 6 pontos só depois, 40 minutos depois. Então não estava andando tanto, mas enfim, não estopou. Não vejo operação de venda nesse candle 9 para virar a mão. Alguns critérios não foram preenchidos aqui, muitos critérios para falar a verdade. E aí o preço acabou subindo, não respeitou a média 20 como era de se esperar pelo setup da VWAP aqui, e foi direto buscar ajuste, fechamento de gap, travar nessa região aqui. Não chegou de forma esticada a ponto de pensar em contratendência. O preço faz um pullback, não vejo como gatilho, médias todas na região, inclusive a principal aqui, que é a perigosa, né? É a média 200, estava aqui. E aí o preço teve uma volatilidade com a notícia, que foi nessa barra 19. A volatilidade foi tanta que praticamente engolfou o dia todo que tinha acontecido aqui atrás, mas não foi suficiente para criar uma tendência. Não criou uma tendência de baixa nem uma tendência de alta, foi um movimento apenas de notícia. E aí o preço ficou travado aqui, média sem tendência, nada a ser feito, nada, precisava sair dessa região. Figura gráfica eu vejo alguma? Também não vejo, porque fundo, topo mais alto, outro topo mais alto, fundo aqui reto, poderia ser um ombro, cabeça, ombro que não foi para frente, segundo ombro, aí começou a ficar afunilando, posso até considerar um triângulo simétrico aqui no fim do movimento, afunilou, explodiu para um dos lados que foi para cima, rompeu o máximo, fez pullback, gatilho, não teve gatilho aqui, infelizmente. E aí o movimento já foi direto para pegar a liquidez dessa máxima aqui, que é uma máxima importante, pegou. Não vejo contra-tendência, esperar, também não vejo compra, porque está longe das médias. E aí o preço do nada estica. Esticou aqui, mas sem critério para reversão. Volta, faz pullback agressivo na média de 20. Não penso nessa compra aqui, não preenche todos os critérios para pensar em compra. Quebra a média de 9, quebra a média de 20, volta para baixo, volta para a região da média de 200 e começa a ficar sem grandes volume aqui. E aí a gente vê que um candle estava anulando sempre o outro, então péssimo. Reparem um detalhe aqui, por que eu falo isso, né? A gente tem movimento travado, não sai dentro de um range de algum candle. Aí cria um candle grande, beleza. Depois não sai dessa região desse candle, então sem tendências aqui no dia. Ficou na região da média 200 de novo, volta e aí fechou aqui em torno das médias de novo. Sendo um dia que eu vi até um triângulo simétrico com rompimento, depois foi um triângulo descendente, rompeu, mas no geral um grande mercado lateral se confirmando aqui já no macro, com esses topos e fundos aqui. Na verdade até mais para trás aqui, tem um grande mercado lateral. Não vi além dessa oportunidade aqui no início do dia, não vi mais nenhuma outra. Médias completamente indicando que não tinha grandes pernadas de tendência e em torno da média 200 indicando para mim que lá nos 60 minutos nem tendência nós tínhamos. Então, no máximo aqui esse gatilho setup da VWAP pelo 2 minutos. Já em relação ao índice, o que a gente teve hoje? Lembrando, né, o final do movimento de ontem. Ontem o final do movimento estava formando como se fosse um fundo arredondado. E aí hoje abriu com um gapzinho confirmando esse fundo. Poderia dar continuidade ao movimento de alta, né, rompendo essa máxima aqui. Só que o primeiro candle do dia já foi um candle que já testou essa região e fechou um candle de virada vendedora. Cruzou a média 80. Fez um pullback de médias? Fez com pullback longe. Infelizmente, sem gatilho. Até tenta subir, só que a gente vê que a subida foi com dificuldade.
A gente vê aqui que todos esses candles de subida estavam dentro do pavio do primeiro candle. E aí a subida foi lenta, até na hora, durante a sala, o Fabrício perguntou se eu achava que poderia ter alguma liquidez aqui no rompimento dessa máxima. Falei que liquidez poderia ter, mas acho que não seria tão forte, porque estava subindo de forma lenta, e geralmente tendências que pegam essa liquidez é tipo esse movimento aqui, ó, só que não foi para frente, nem chegou a tocar a máxima. Se tivesse tocado, talvez daria aquele rompimento de liquidez. A questão se vai ser rompimento verdadeiro ou falso é outro assunto. Mas o preço aqui então subiu de forma lenta. A gente vê que ainda tinha mais força vendedora, porque um candle fez isso aqui para subir essa demora toda. Não conseguiu romper essa máxima. A gente vê que o movimento estava esticado, não tem critério aqui para reversão. Ah, formou um PFR do nada. Tá, do nada. Mas eu poderia ter pensado esse do nada aqui também na região do candle 8 pelo 2 minutos? Se for, então porque é resistência, é um candle gatilho talvez pelo 2. Então, acho assim perigoso pensar só porque talvez a abertura do à vista, sei lá, aqui agora vai, é um candle gatilho e tal. Mas o preço acabou indo. E foi um movimento forte com a abertura das ações, né? A gente vê aqui novamente confirmando que a força vendedora estava mais forte até aquele momento. Anulou todo o movimento de alta do dia, aqui nessa barra 14, faz um pullback desse 17. Ah, 17 é gatilho? Agora que a 9 cruzou a 20 para baixo e não tem risco retorno para fechamento de gap nem ajuste. Não faço nada. O preço até indica que vai para fechar gap, não foi de primeira, e aí teve notícia 10h30 que teve esse candle de volatilidade. Foi um candle que engolfou essas barras anteriores, mas não criou tendência. Esse tipo de notícia que teve hoje não é de criar tendência. Movimento no candle seguinte até rompeu o máximo do anterior, mas não deu sequência, e aí volta tudo. Barra forte essa 22. Fechou gap. Barra grande, pegando stop de muita gente que quis pegar volatilidade de notícia e colocou stop na mínima do dia ou no meio da barra. E aí tava na cara do ajuste. Faz um pullback, 25. Venda. Tá na cara do ajuste que nem foi tocado. Até que rompeu o ajuste, mas travou na região, né? E se eu marcar da primeira barra para baixo, era a região de 100%, bem próximo de 161. Essa região aqui não tem nada de gatilho de reversão. Pensar em contratendência, por fraqueza da média de 9. Eu precisava ter um movimento assim. Quando deu, que foi essa barra aqui, já estava longe do fundo e sem risco retorno para 20. Então, eu não bato um contra aqui do nada. O movimento acabou voltando. Aí, aqui confirmou que a 9,20 estava sem tendência. O que a gente pode esperar? Um mercado lateral, porque ontem já ficou assim, com duas linhas aqui, um suporte e resistência. Aí hoje já testou essa máxima, quase buscou a mínima, em média no meio flat, mercado lateral. O preço volta. Essa subida aqui nem respeitou retração, movimento lateral não tende a respeitar a retração. Travou do meio do nada. Tá formando fundos menores, e aí média sem tendência, tudo embolado, não vejo nada, nem o que comentar aqui no meio dessa região. No máximo que eu posso comentar é imaginando, por exemplo, um gráfico limpo, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, poderia então ser uma indicação de ser movimento para cima? Pode, mas a média 200 está aí descendo, não estou deixando o preço passar não. Não deu prosseguimento ao OCOI, volta, quebra o segundo ombro do OCOI, acumula aqui de novo, médias todas juntas em torno da VWAP também, até que começa a dar uma subidinha para testar a média 200. Essa subida aqui nem foi uma subida tão forte assim, deveria ter sido uma subida com ignição. Eu não vejo ignição, não vejo força. O tenta romper máxima, não consegue de primeira, mas pelo menos testou a máxima do dia, que é importante, junto com a máxima da lateralidade. Faz um pullback agressivo, não caço compra aqui. Quando preenche os critérios para pensar em compra foi o candle 77. Para pensar em compra aqui no 77, vamos ver questão de risco retorno, primeira barra para cima, 100% está aqui em cima. Não teria risco retorno possivelmente para cá, até teria 1 para 1. O maior problema mesmo é a questão da média de 200. Nós estamos ainda operando em torno da média de 200. Elas estão flat? Sim, estão. Isso indica para mim que a 20 lá do 60 está aqui. A 20 do 60 não está ancorando um movimento para cima ainda e nem está ancorando um movimento para baixo. A média de 20 do 60 está reta. Então, não tenho tendência em tempo gráfico maior. E aqui, se eu for olhar para o média de 9 e média de 20, está muito próximo. Agora que a 9 saiu da média de 200. A 20, que é uma média de macro de tendência dos 5 minutos, estava aqui embaixo ainda. Então, extremamente perigoso pela questão de médias em torno da média de 200. E aí, cravou aqui 0,5% de alta.
volta, quebra a média de 20, tenta tocar topo de novo, não consegue romper, então a gente vê aqui que começa até ter rompimento desses últimos topos, mas sem dar seguimento a uma tendência boa. Isso aqui é indicação de canal. E aí começa a derivar essa região dessa máxima, dessa lateralidade. Ao invés de romper a lateralidade, começou a formar então esse canal, até que no fim do dia ficou andando de lado aqui, mas ainda dentro da região do canal, que eu posso prolongar então até aqui na frente. A região da resistência aqui ainda, canalzinho derivando aqui no final. Não vi nenhuma sequência do dia interessante com mais de 3 barras fortes. Essa do início do dia não achei tão relevante assim. Mas, mesmo que não seja relevante na minha opinião, ela respeitou essa sequência aqui. Porque quando o preço voltou, 2/3 da força travou o preço. Fez a força vendedora de novo, voltou, travou nessa força vendedora de novo. Travou nessa força vendedora de novo, até que só depois conseguiu romper a força vendedora aqui. Então, por mais que não tenha sido tão grande quanto, por exemplo, do dia anterior, acabou sendo uma região de sequência, né, que tende a travar os 2/3 aqui dessa barra, que fazendo um blend candles é uma grande barra elefante que deu ignição a esse movimento de baixa. Mas aí, então, para facilitar a visão aqui, eu posso compartilhar o movimento, passar para cá, então. Mas no geral não vi nada interessante e seguro para ser feito hoje no mini índice. E outra coisa, se a gente for reparar para o gráfico limpo, né, a gente teve outra sequência, essa sequência compradora aqui, que quando o preço tentou corrigir, foi esse movimento aqui, 2/3 respeitou. 2/3 respeitou, e aí voltou a subir. Então, o movimento até interessante olhar gráfico limpo, né, depois vendo o movimento mais claro, de como que começou a surgir os movimentos corretivos, mas muito difícil analisar isso aqui em dias de mercado travado. Péssimo. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante, que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação à macroeconomia hoje, o que a gente teve? Por que o dia foi chato, né? Chato de novo aí. Algumas justificativas, assim, em resumo. A semana teve praticamente 3 feriados, né? Eu vou considerar que ontem foi o dia fechado, porque ontem nem teve movimento. Então, só hoje e amanhã de pregão, uma semana curta. Tem a questão de feriado lunar, ano novo lunar na China. Não tem muito volume em relação à Vale. A Vale ela tende a ficar travada. Tem a questão de notícias que estão gerando dúvida lá nos Estados Unidos. Se tivesse pregão normal essa semana, eu acho que seria até diferente, principalmente na terça. Então, mas o resto da semana tá sendo bem assim, chatinho, bem chatinho mesmo. Não só aqui, lá fora também está. Mas aqui bem pior, né? Bem pior. Se a gente for ver o gráfico do S&P hoje, como que foi? Foi um movimento de alta no geral, mas início do dia, olha como que estava aqui. Em torno da média de 200, né, tentando ver se ia romper ou se não ia, cruzava a média de 20, não tinha tendência. A tendência ela foi começar a partir de 3 horas da tarde, e o S&P está tentando romper máxima de novo. Então a notícia de terça-feira parece que o gráfico ligou foda-se e está querendo surfar mais movimento de alta. Não estou entendendo o que está acontecendo, sei lá, talvez daqui a algum tempo eu vou entender por que esse movimento está assim tão esticado. Por exemplo, daqui a um tempo eu vou entender que eles aproveitaram o movimento para encher ainda mais o carrinho de vendas ou realizações, né? Porque se vocês forem analisar mais a fundo, tem algumas pessoas que já estão vendendo alguns ativos que já estão em patamares altos. Por exemplo, nós tivemos o Buffett. Ele largou as operações em relação a semicondutores, que inclui Nvidia, AMD, setor de tecnologia, que Nasdaq está puxando bastante
os índices lá fora, muito, muito, desde aqui de novembro de 2023, puxando demais. E nessa época que o setor de tecnologia está em forte alta, setores de commodity não assim, não tem de valorizar tanto, uma coisa bem engraçada. E quando o setor de commodities está super valorizado, aí é o contrário, o setor de tecnologia não se valoriza. Então a gente pode ver, por exemplo, aí algumas pessoas analistas mostrando um gráfico de gás, o gráfico da commodity de gás natural, gente, tá voltando a patamares de antes da pandemia, o valor absurdo, sendo que meados de 2022, acho que até ano passado também eu comentava a preocupação em relação ao inverno europeu com a guerra da Rússia e Ucrânia, que estavam cortando o compartilhamento do gás natural, que estava chegando em patamares absurdos, de recorde de valor, e agora despencando, soja, valor da soja despencando, várias commodities despencando e setor de tecnologia só disparando. A notícia da Nvidia, o valor da empresa da Nvidia chegou a patamar de pegar todas as empresas da China e ser só o valor da Nvidia, como se a Nvidia valesse a bolsa inteira da China. É muita coisa. E aí, a S&P continua subindo. E eu acabei de ver uma notícia, deixa eu mostrar aqui. O Jeff, por exemplo, lá da Amazon, vendeu mais bilhões em relação aos ativos que ele tem, né, da ação, em região que está em topo. A Amazon saiu resultados aí nos últimos dias bons, está subindo o ativo e aproveitou aí para fazer mais vendas de bilhões, na casa de bi, não é milhões, não é bi. E já é a terceira vez, tá? Terceira. Então, a gente teve aqui 2 bilhões dia 9/2, 2 bilhões dia 13/2 e mais uma vez 2 bilhões hoje na parte da tarde. Então, todo mundo está comentando sobre isso. O que será, né, que a pessoa está pensando depois de ter saído os relatórios do quarto trimestre do ano passado? Mesmo que seja resultado bom, quais as expectativas que essas pessoas têm em relação ao futuro? E aí vem o Buffett também largou alguns setores, tá? Aumentou em outros e diminuiu muito no setor de tecnologia, que eu vi pela carteira dele. Tem aí alguns países, por exemplo, ó, uma lista atualizada aqui, países que estão oficialmente em recessão. Inglaterra, Japão, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Luxemburgo, não sei qual que é esse país. Peru, Irlanda e também Alemanha, tá? Já está. A questão da China é uma outra coisa. E aí, será que o Canadá também vai entrar? Então, como que o mundo vai reagir nos próximos meses? E ainda mais girando em torno da questão quando que Estados Unidos vai reduzir os juros, né? Outra coisa interessante para ressaltar é que as apostas mudou completamente nos últimos dias. Aqui na reunião de março já está mais que confirmado que vai manter. Antes não estava desse patamar aqui, eu acompanhava desde janeiro. Tinha gente, a maioria acreditando que ia reduzir, né? E aos poucos aí as apostas reduziram gradativamente, chegando a quase daqui a pouco 99%, vocês vão ver. E a próxima, que era maio, que tinha muita gente apostando também que ia reduzir, olhem só, aumentou agora para manter também maio. Então as pessoas já estão sem esperança de redução de juros em maio também. E ainda tem esperançosos que vai, né? Acredita que vai reduzir em maio. Só que as apostas estão aumentando agora para junho. Junho, 50%, que vai começar a reduzir em junho. E estão aumentando para segundo semestre também, tá? Segundo semestre, as apostas estão começando a aumentar. É como se realmente as esperanças aí acabou. Então, movimento complexo. As dúvidas, né? Então, não é só aqui que o movimento tá estranho. Lá fora também. Tem algumas bolsas que estão batendo recorde de novo. Teve bolsa do Japão, DAX da Alemanha, acho que teve da UK também, Inglaterra. Logo esses países que estão na lista de recessão já oficial, né? Que engraçado, bolsa batendo recorde e a economia entrando em recessão. Que estranho, né? Gira muito em torno como que pode, o que tá subindo para colocar a bolsa nesse patamar, ou se é como é que fala? Uma oportunidade de começar a vender agora que está chegando no topo. Enfim, voltando aqui, focando nas notícias de hoje. Notícias de hoje giram em torno de 10h30. Vendas, deixa eu ver se era vendas mesmo, vendas no varejo, isso.
Pedidos contínuos por seguro-desemprego, teve também. Teve, esse aqui, né, verdade, né? Teve índice de atividade industrial de Filadélfia, enfim. O principal aqui gerou em torno da questão de vendas no varejo e pedidos iniciais de seguro-desemprego. Núcleo de vendas no varejo foi mais o foco por causa do resultado. O resultado veio bem abaixo do esperado em relação a janeiro. E aí entra aquela discussão, porque um dos tópicos que o Fed está preocupado é em relação à área de serviços, que também inclui varejo, né? A área de serviços é o consumo da população norte-americana, porque por mais que o setor da indústria esteja equilibrando, né, setor industrial de bens, o setor de varejo, serviço e etc. está ainda aquecido. E aí vem essa notícia e fala que não, no mês de janeiro teve uma queda de vendas. E aí entra na discussão, será que a notícia de terça-feira, que foi em relação à inflação, é um dado à parte, é um dado separado que não precisa gerar uma preocupação assim, nossa, a economia lá ainda está superaquecida e vai demorar mais tempo do que era esperado. Aí gira em torno da questão de novo, quando que o Fed vai reduzir? Porque essa notícia aqui é uma notícia boa para reduzir antes os juros. Mas aquela de terça-feira que foi IPC, que ela é muito mais forte, CPI e IPC, ela veio bem acima do esperado, a inflação. E aí depois não teve outra notícia. Amanhã vai ter mais uma que vai juntar. Então, da semana nós tivemos terça, hoje e amanhã. Eu acho que amanhã vai ter um movimentozinho acumulado com essas notícias que aconteceram hoje. Hoje não reagiu muito, mas amanhã pode reagir o que hoje não reagiu acumulado com amanhã. Amanhã vai sair inflação ao produtor. Terça saiu ao consumidor, amanhã é ao produtor. E quando a inflação ao produtor vem acima do esperado, essa inflação ela vai ser repassada ao consumidor. Então, eles estão esperando já um aumento em relação ao mês anterior. No mês anterior veio o patamar aqui negativo. Estão esperando vir este valor aqui. E se vier algo acima, aí eu acho que é um cenário mais confirmado que talvez nem reduzir em junho, julho deve ser só no segundo semestre mesmo. Então, mais uma notícia relevante que deve influenciar junto com a notícia de hoje. Porque seria, então, 3 notícias na semana. A de terça foi ruim, a de hoje foi boa. E será que a de amanhã vai ser boa ou ruim? Então, é como se fosse... vai ser 2-1 pro lado bom ou 2-1 pro lado ruim. E aí, talvez, amanhã vai ter movimento e movimento que pode gerar tendência, tá? Essa notícia aqui. 10h30, cuidado, então. Depois, a gente não tem nada tão relevante, mas meio-dia aqui tem muita notícia estranha, confiança do consumidor, não sei se esse tipo de notícia aqui pode trazer movimento, mas toma cuidado então, meio-dia. Depois o dia tende a morrer sem notícia relevante, sextou sem grande coisa, a não ser que aconteça algo que não está programado, né? Comentando novamente, o S&P está subindo de novo, só que a gente não está subindo nessa força toda. Nosso cenário aqui é totalmente diferente do que está acontecendo lá fora, porque lá fora está muito puxado pelo setor de tecnologia. E nós, Brasil, nós não somos país de tecnologia, nós somos país de commodities. Então o cenário é totalmente contrário. A Europa está passando por cenário lá deles, Japão passando por cenário deles, cada local do mundo está com alguma coisa, um cenário diferente. Então nós, aqui o EWZ, vamos ver a questão do Ibov dolarizado, não movimentou. Nós estamos em um range aí travado. Enquanto não sair dessa região, não tenho muito o que dizer, mas o detalhe, média 200 passando aqui, essa linha aqui, pode ser que ela reaja e jogue o preço para cima, porque eu acho que o efeito manada ele é muito perigoso. O EWZ com o ombro, cabeça, ombro aqui, eu odeio esses efeitos manada que todo mundo consegue enxergar que tem um ombro, cabeça, ombro acontecendo. E não só lá no EWZ, o Ibov também está assim. Então, odeio sensação de que todo mundo está pensando a mesma coisa. Aqui, Ibov, então, ombro, cabeça, ombro. Olha a LT aqui, testando novamente da linha do pescoço. Dentro desse movimento, parece que está formando tipo uma bandeira de baixo para continuar caindo. Então, é como se todo mundo está pensando em venda. E nessa região que talvez deveria cair, não está caindo.
E aí começa a formar mais figuras para as pessoas acharem que isso aqui é uma acumulação para realmente cair. E aí sabe qual é o perigo disso aqui? De ser um movimento que vai cair, mas vai ser um rompimento falso. E aí faça esse movimento aqui para cima. Não sei se é o COE que depois vai formar, mas é bem perigoso de formar movimentos assim. Buscar, né, fazer falsos movimentos, chamando mais vendedores, porque o preço só vai subir se tiver liquidez de venda. Não tem como o preço subir se não tiver gente caçando venda. Então tem que ter liquidez. E quem carrega é o estrangeiro, então como que o estrangeiro vai comprar se não tem liquidez de vendedores? Então vamos meio que manipular e mascarar uma situação vendedora aqui no Ibov? Vamos, aí faz uma figura que todo mundo de price action e análise técnica sabe. Figura baixista. Tem também uma bandeira aqui para continuar caindo. Vou vender. Vou vender e vou colocar meu stop na máxima do dia. Máxima do dia não, máxima histórica aqui, porque se romper aí vai quebrar a estrutura, mas vai que, né, não rompa e fica aqui e depois eu ganho, né? Então, vai atrair muitos vendedores nessa região, já está atraindo desde o início do ano. Tinha motivo técnico para corrigir, óbvio que tinha, e detalhe, quando estava subindo no final de dezembro, e início também de novembro, final de dezembro, tinha muitas casas de corretoras recomendando compra Ibov para patamares de 140 mil ou mais do que isso. Só que recomendando compra em região que já estava esticado. E aí atraiu compradores. Se você tem comprador, se você é um grande player, você consegue agora derrubar o preço. Aí começou o ano de 2024 todo em queda. Todo em queda, aproveitando esse movimento do efeito manada de compra. E isso pode acontecer em outras bolsas. É isso que eu estou preocupada. Porque nós aqui, nós estamos bem, né? O problema é se, por exemplo, o S&P, bolsas europeias começarem a despencar depois desse movimento de alta e a gente, ao invés de estar aproveitando mais um movimento de alta aí, que lá fora está subindo, a gente não aproveita e aí na hora que lá fora começar a corrigir, a gente começa a cair também. Então, esse é o meu medo, mas ok, o cenário não está tão tenso assim, tá tudo bem. E ainda tenho medo em relação a essa questão do Oca aqui. Eu tô olhando pelo Ibov, inclusive, para amanhã. Continua a mesma coisa, eu prefiro olhar pelo Ibov porque teve essa divergência, né, de rolar de contrato. Então, 60 minutos aqui, o índice vai estar a mesma coisa. Nós temos aqui uma LT, uma LT aqui, e nós temos uma LT aqui também no fundo. O mercado está travado nesse range aqui. Vamos ver se consigo ver já pelo novo gráfico. Pelo novo gráfico aqui é a mesma coisa também, então ok. Nós estamos mais próximos dessa região do fundo do que da região do topo. E aí pode acontecer aquilo que eu falei, de o preço realmente romper esse fundo aqui. Romper, pegar a liquidez, tá tudo bem. E pode dar ótimos movimentos esses rompimentos aqui nos 5 minutos. Ótimo, porque a gente opera no 5. Opera no 5, então no 5 pode dar muitos pontos nessa região, nesse rompimento aqui. Ainda mais que nos 5 minutos, agora olhando um gráfico branco, parece até que é uma figura, uma cunha ou bandeira para continuar a queda. Ondas de Elliott, eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser uma reacumulação para voltar a cair. De qualquer forma, o que eu vou fazer aqui no gráfico oficial, já que eu vi essa bandeirinha? Recomendo que vocês tenham. Marquem isso aqui, porque está afunilando. Hoje fechou muito de forma afunilada. Vai pegar alguma direção, só não sei qual, porque a média 200 está alinhada para baixo, só que fechou acima dela. Será que isso aqui é um padrão de correção? E lembrando que se for de correção, olha como que para subir é mais difícil. A gente tem bloqueios aqui no meio do caminho. Para subir é mais difícil. Para cair fica mais interessante se chegar nesse fundo aqui, ó. Esse fundo é muito interessante. Gráfico oficial também, eu vou deixar esse fundo marcado aqui embaixo como nossa região principal de liquidez, que se chegar lá, alinhar as médias, ficar bonitinho, der gatilho, vai ficar perfeito. Uma venda aqui, porque no cenário macro, por mais que eu tenha dito que pode ser um rompimento falso, tá tudo bem, a gente opera 5 minutos, eu não estou falando no sentido de swing trade ou coisa do tipo. Então, cenário ok. O dólar eu tenho muito o que falar, mas
relembrando aqui, o diário do dólar está nessa figura aqui. Então, duas LTs afunilando, está mais próximo da linha inferior do que da superior. A tendência de alta, por mais que esteja subindo, não está em forte tendência, está já perdendo a força. Então, a gente vê que as pernadas já estão diminuindo aqui. E aí, 60 minutos, nós temos aqui uma região de suporte, bem claro, todo mundo consegue ver esse suporte aqui. E temos fundos descendentes que não teve o terceiro toque de forma clara ainda. E essa LT que eu já falei do macro. E aí, o que vai fazer? Está acumulando para pegar qual direção? Acumulando para finalmente começar a correção? Então, no gráfico oficial, eu tenho essa região aqui marcada, que é a nossa troca de polaridade, junto com a média 260, tá? Temos aqui a LT que eu já tinha marcado, e essa LT dos topos eu não vou marcar ainda não, porque eu não tenho outro toque aqui para pensar que talvez é um triângulo descendente. Mas eu tenho essa resistência aqui, que é a região de 5,30, tá? Região acima de R$5. E o preço tá aí. Não tem movimento nos últimos dias. Range baixíssimo de pontos. Se eu for ver pelo gráfico diário, então, os candles estão muito pequenos. Nossa, péssimo. Dias bons são dias assim com barras grandes. E tanto ontem quanto hoje estão dentro dessa barra do dia da sexta-feira. Sem movimento ainda interessante. Lá fora, DXY hoje também caiu. Teve um dia de queda. Mas por enquanto está dentro de uma tendênciazinha de alta. Aqui essa tendência em forma de canal, mas não apenas isso. Eu comentei do ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço rompida com barra de ignição. Isso aqui pode ser um pullback, só que ao mesmo tempo que pode ser um pullback para voltar a subir, nós temos essa força vendedora aqui de dezembro, que está respeitando aqui como resistência. O VIX voltou a patamares normal, índice do medo tranquilo aqui. Juros americanos, muito importante analisar. Também hoje foi um dia tranquilo, sem grandes movimentos. Continua sendo um fator muito importante para a gente analisar, tá? E detalhe que juros americanos não estão seguindo muito com o S&P. Parece que o S&P não está sentindo efeito e nós aqui, que a gente não tem nada a ver às vezes com os Estados Unidos, nós estamos sentindo mais efeito dos juros lá do que lá mesmo. Se a gente for ver o movimento aqui de 2024 o juros subiu. E a bolsa está subindo. Que coisa estranha. O dólar 2024 está subindo. E o S&P também está subindo. Tudo lá está subindo. O que é isso que está acontecendo? Então, acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Aqui, calendário ok, já ressaltei. Uma coisa importante que eu esqueci, para mostrar como que o fluxo hoje está uma bagunça. A imagem aqui do fluxo do estrangeiro e do local. Vamos focar em relação ao dólar primeiro. Dólar parte de cima. Linha verde e linha branca. O que a gente tem aqui? Até mais ou menos 10h30, 10h15. Olhem como que estava a linha verde e olhem como estava a linha branca. Até 10h30, então, a gente não tinha movimento. Não tinha nada. Eles não estavam se posicionando nem local nem estrangeiro. O movimento começou a partir da abertura das ações, o estrangeiro comprou um pouco, o local vendeu, chegou 10h15, começou a zerar a mão de novo, aí zerou, aí chegou quase 11 horas aqui, aí compra um pouquinho, mas nada de relevante. O índice, até umas 9h30, também nada. Aí de repente, 9h30, opa, estrangeiro comprou, local vendeu, que foi o movimento que a gente teve da volatilidade da abertura da vista. E aí chegou aqui, o estrangeiro volta a devolver tudo e o local também quase zero a posição. Aí cruzou quase na notícia, 10h30, cruzou, mas depois cruzou de novo. Quase cruzou aqui também, aí cruzou aqui. Então não tinha posição definida em relação ao estrangeiro e local. E hoje teve um dia bem característico também que eu falo que players assim, pra mim, não afeta o dia a dia, que é, por exemplo, a Goldman. A Goldman estava aqui posicionada na venda até umas 11 horas, parecendo que a pessoa que estava atrás da tela tinha um objetivo de largar tantos contratos ou montar, né? A gente nunca sabe se está montando ou desmontando posição. E tinha o objetivo de entrar com essa quantidade, independente do que está acontecendo. E aí a linha foi assim, sequência. Foi uma sequência, a linha sem aquelas
aqueles relevos, né, parecendo uma montanha no meio do nada. E aí chegou aqui e travou. Então, movimento, se fosse olhar pela Goldman, seria de queda? Se fosse olhar por ela, sim, mas esse tipo de player parece que nem tá vendo o gráfico. Posicionou na venda independente do que está acontecendo. Não gosto de player que está fazendo isso. Nós tivemos a Morgan também bem parecida, mas na ponta da compra. Mas player que realmente a gente vê algum movimento são, por exemplo, a UBS. Só que a UBS hoje também ela não teve grandes movimentos de tendência. Quando ela ficava em uma posição, por exemplo, aqui, ela estava na posição de 12 mil na compra, ela largava tudo e quase zerava. Depois fazia um movimento de compra depois e zerava de novo. Então, um gráfico assim não tende a ser um dia tão legal de analisar. A XP, olha que bagunça. Olha a bagunça que estava aqui. Ela também não atuou tanto hoje no índice. Em relação à grade de cotação, a gente teve um dia com DIs tudo ok. DIs bem tranquilo. Hoje foi um dia de alta do Ibov e também do dólar. Tanto o dólar quanto o índice fecharam em campo positivo. Nossa, é possível isso? É possível. A gente teve aqui puxado principalmente pela Petro. Petro puxou hoje bastante, muito pouco pela questão do petróleo Brent, a commodity. Vale bem tranquila, bem parada, porque nós não temos mercado asiático. E o IFNC no zero, tá? Mas hoje o foco realmente foi Petro e Itaú aqui puxou bastante. Mas não subiu tanto assim, a gente precisa da Vale também, né? E o restante do setor financeiro estava tudo paradinho. Dólar positivo, mas está abaixo do patamar de R$ 5. Eu estou preocupada que talvez esteja acumulando para romper R$ 5 de novo. Uma outra coisa que eu queria mostrar também do fluxo aqui, olha como que... Nossa, olha a bagunça. Ideal, que é outro player que às vezes tende a atuar bastante. BTG também, né? Mas olha isso. Nossa, que horror. Então, bem complicadinho de analisar no dia de hoje. E era isso que eu tinha que ressaltar e vamos ver como que vai ser amanhã, o último dia da semana.